Quer aprender a como guiar o olhar dos seus clientes em seus criativos? No vídeo de hoje eu vou te ensinar um dos princípios do design que vai te auxiliar nisso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Murilo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos princípios do design, a hierarquia. Na minha visão, os princípios do design eles se encaixam da melhor forma em 6 princípios. Porém, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos principais na minha visão e que ele pode interferir diretamente nos resultados das suas imagens. Mas vamos lá, o que é hierarquia? Hierarquia, sendo um dos princípios do design, eles são como se fossem regras que te auxiliam para que você consiga fazer uma imagem mais agradável. Mas falando de hierarquia, a ideia principal, o objetivo principal do princípio da hierarquia é que a gente consiga organizar aquele conteúdo presente na imagem, no seu carrossel, no seu criativo, no seu banner, de uma maneira hierárquica. Como assim? Quando você está produzindo um texto, se você for olhar em livros, existem os títulos, subtítulos, tem as descrições. Quando a gente está fazendo alguma imagem gráfica para rede social, para área externa, enfim, você precisa entender que é necessário que o seu leitor, a pessoa que vai consumir aquela imagem, que vai visualizar aquela imagem, ela percorra um caminho significativo e um caminho que você escolhe, não que ela escolha. Como assim? É muito comum você ver imagens espalhadas pela internet como essas. Imagens que elas podem até estar bonitas, mas elas não estão agradáveis. Elas não estão fáceis de serem consumidas. E muitas das vezes é porque o designer, a pessoa que criou esse layout, essa imagem, ela não obedeceu um dos princípios do design. Então a hierarquia, ela vai funcionar da seguinte maneira: você vai selecionar seus principais assuntos, seus principais temas presentes na imagem e você vai dividir ela de uma forma hierárquica. Então, o que for mais importante, ele precisa ter um peso maior. O que seria um peso? Um destaque. Precisa estar mais evidente. Então, se eu estou fazendo um anúncio de uma venda de produtos, digamos dessa camiseta aqui que eu estou usando, essa camiseta branca, qual é o principal ponto que eu quero vender? A camiseta. Então, se a gente for pensar em um layout, essa camiseta ela vai precisar estar bem evidente. Porém, um anúncio ele não é composto apenas por imagens soltas, assim, por exemplo, de produtos. Geralmente, eles também possuem textos e quase sempre são os textos que acabam com a hierarquia. Então, se eu estou vendendo essa camiseta aqui, como exemplo, o que é importante? O preço está bem evidente. A chamada em si, digamos que essa camiseta ela é biodegradável, ela tem uma qualidade muito própria e que isso vai fascinar, vai fazer que o leitor adquira esse produto. Essa informação ela precisa estar em uma evidência muito grande. Então o princípio da hierarquia funciona exatamente desse jeito. É você colocar uma ordem cronológica e de forma hierárquica para que você faça o seu leitor primeiro visualizar o que você quer, depois a outra parte e depois a outra parte. Não adianta você querer deixar todas as informações da sua imagem de um tamanho grande, porque você fala assim, ai Murilo, mas pra mim eu tô fazendo digamos que eu tô fazendo um criativo pra uma live, pra uma divulgação de uma live no Instagram. Você fala assim, mas é muito importante o horário da live, é muito importante o tema da live, é muito importante o convidado da live, tudo isso é muito importante. Só que a gente sabe que todas essas informações que eu falei são importantes, mas pensa, o que você quer que o seu cliente veja na hora que ele olha aquele banner? O mais importante é o horário? Você quer, independente da informação, independente de qual for o tema da live, você vai falar assim, não, a live é 8 horas da noite. Essa é a principal informação? Acredito que não. O convidado é a principal informação? Digamos que você está fazendo com uma celebridade, uma pessoa super famosa, às vezes faz sentido, porque aquilo vai fazer o quê? Vai chamar a atenção e vai ser o ponto principal da sua imagem. Então, na hierarquia, ela é o top 1. Você divide ali, digamos, em 3, 1, 2, 3, um top 3. O que seria seu top 1? A informação principal, você coloca lá. Então digamos que a gente está fazendo uma live aqui, por exemplo, com o Thiago Nigro, com o Érico Rocha, com o Pedro Sobral, são pessoas já bem estabelecidas no mercado digital hoje. Digamos que a gente está fazendo uma live com essas pessoas. Talvez, para minha audiência, seria interessante eu deixar essa informação bem evidente. Mas se eu estou fazendo uma live com uma pessoa que já é rotineira na minha audiência já conhece, é bem melhor o quê? No meu top 1 tá o quê? O tema em si. Porque é o tema que vai chamar a atenção da minha audiência, vai fazer ela, opa, isso me interessa, isso não me interessa, entende? Então divide as informações dos seus layouts, das suas imagens, dos seus criativos em um top 3, e o top 1 mais importante, o top 2, aquele que tá ali nem é tão importante, nem mais ou menos, e o terceiro é aquele que é a informação menos relevante, aquilo que você pode realmente deixar ali com um tamanho menor. Mas beleza, agora você já entendeu o conceito por trás da hierarquia, do princípio da hierarquia no design, mas eu não quero que esse vídeo seja apenas algo informacional, algo que você não consiga realmente visualizar isso. Então o que eu trouxe hoje para você é que eu vou analisar e vou te mostrar imagens, 3 imagens que eu selecionei aqui na internet e vou te explicar como que os designers que produziram essas imagens definiram a hierarquia dessas imagens, colocando como se fosse um top 3.
1, 2, 3, beleza? Então vamos agora para a tela do Photoshop que eu vou mostrar para você essas 3 imagens e vou te explicar se funciona, se não funciona e como vai funcionar. Vamos para o Photoshop. Essa é a primeira imagem, é uma imagem do Submarino, do site Submarino, um banner do site deles, e o tema principal dessa imagem é volta às aulas, como vocês podem perceber. Mas o que eu queria mesmo falar com vocês é que, como eu expliquei o conceito por trás da hierarquia, eu queria também falar para vocês 4 maneiras que vocês podem usar a hierarquia nas suas imagens, de uma forma que fique totalmente agradável. E isso vai ser algo muito simples, porque essas 4 coisas que eu vou falar para você, elas estão presentes em todos esses banners. Então você vai conseguir perceber que ao longo que eu vou explicando e fazendo um debriefing aqui, analisando essa imagem, você vai conseguir perceber essas 4 etapas, esses 4 passos, essas 4 maneiras que você pode fazer para que suas imagens tenham uma hierarquia bem sólida. O primeiro passo é você evidenciar e saber exatamente qual é o objetivo principal daquela imagem. Como eu dei o exemplo lá da live no Instagram, da divulgação do banner para o Instagram, é muito importante você saber o objetivo principal dessa imagem. Para que ela serve? Essa aqui é a imagem que ela tá muito nítida já. A gente já pode ver aqui, ó, qual o tema principal dessa imagem. O objetivo principal, volta às aulas. Então, coloque isso na sua cabeça. Primeiro passo é definir o objetivo principal. Então você já vai guiando e lembrando daquele top 3. Ou por que é mais importante? Nessa imagem aqui é o quê? Volta às aulas. Então, top 1. Então precisa estar bem evidente. O segundo passo para você usar a hierarquia a seu favor é você usar fontes com pesos e tamanhos diferentes. E aqui está um exemplo muito claro. Aqui os materiais com até 30% off, elas são a mesma fonte. Só que uma está totalmente maiúscula e além disso ela ainda tem um retângulo no fundo, mas isso eu vou deixar porque eu vou falar depois desse um dos outros passos. Vai ser usando os elementos, mas como você pode ver são as mesmas fontes, só que elas estão com cores diferentes. Então uma tá branca e uma preta, só que uma tem um retângulo atrás. E além disso, elas estão com tamanhos diferentes e pesos diferentes. O peso é a grossura, é a espessura da fonte. Entenda, é fonte, não tipografia. Tipografia é o estilo da fonte, tá? Não necessariamente uma fonte é uma tipografia, tá? Não cometa esse erro. Então é isso. O segundo passo é você usar as fontes a seu favor, com pesos e tamanhos e cores diferentes, tá? O terceiro passo é você usar as cores para destacar os elementos principais. Aqui está um exemplo muito claro. Volta às aulas é aqui. Você pode ver que o restante, o que a gente acabou de passar aqui, o volta às aulas, está totalmente numa cor escura, preta, e aqui o é aqui, exato, ele tá numa cor roxa, na cor base aqui dessa campanha, desse banner. Então, o objetivo aqui, usando a hierarquia, foi o é aqui é interessante, porque o é aqui no site, é aqui na Submarino. Na Submarino, você compra os materiais para o seu filho, para sua filha, aqui, entendeu? Então, por isso que ele usou um desses passos para poder usar a hierarquia a seu favor e destacar o é aqui, porque seria algo mais chamativo, para realmente chamar mais atenção. Imagina que se isso aqui tudo estivesse escuro, preto. Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês verem. Ó como perdeu todo o sentido. Com o roxo ficava mais evidente, chamava atenção para essa área aqui da imagem. Sem o roxo já não acontece mais isso. Então usou esse terceiro passo da hierarquia para poder conseguir destacar ainda mais o tema principal do banner, que é o volta às aulas. E aqui é usando a cor como hierarquia e aqui sem. Olha como que tem uma diferença gritante. Você acaba olhando mais para o lado direito, porque é onde tem um retângulo bem grande, bem azul, que acaba se destacando um pouco mais. E só com esse pequeno detalhe do roxo já muda a coisa, entendeu? E o quarto e último passo para que você consiga usar a hierarquia a seu favor é você usar elementos para que ele consiga organizar melhor a sua hierarquia. E como eu já tinha dado um pequeno spoiler, aqui foi usado de uma maneira muito simples, que é esse retângulo que está aqui no 30% off. Você pode reparar que não tem nenhum elemento com fundo exatamente, um retângulo com fundo presente aqui na imagem, é apenas aqui numa cor que também ela não está totalmente presente, ela está presente apenas no lado direito da imagem. Então o objetivo aqui foi evidenciar o 30% off. Só que qual seria a melhor forma? Ele falou assim, cara, já usei o roxo aqui para destacar. Vou usar também uma outra cor que está presente aqui nessa paleta, né? Nesse banner, que é o roxo e o azul, como a gente pode ver. E ele tirou da camiseta aqui da criança. Então usou o roxo e o azul e falou assim, cara, vou destacar o roxo de um lado e o azul do outro. E ele fez exatamente isso. Então aqui você pode ver que esse aproveite, ele poderia estar só jogado aqui, mas fez um botão vazado, um botão branco, para que ele acabasse chamando um pouco de atenção. Mas vamos dividir agora esse banner em ordem hierárquica. Como que eu entendo que esse banner está dividido? Vou colocar aqui para você. Exatamente assim. Qual o tema principal? Geralmente as imagens presentes, assim, por exemplo, essas pessoas, elas acabam chamando um pouco mais de atenção.
Mesma coisa como se fosse um produto, que eu dei o exemplo do produto dessa minha camiseta. Os produtos, eles acabam precisando ter uma evidência maior. Então, eu vou colocar aqui só para vocês terem isso em mente. Geralmente, quando dessas peças publicitárias e banners e tudo mais, geralmente as imagens assim de pessoas, de elementos não, mas de objetos, acabam se prevalecendo um pouco. Então, elas acabam ficando como se fosse num top 1, tá? Mas falando de texto, que eu acho que é o ponto que, como eu falei, as pessoas mais erram, ficou dividindo da seguinte maneira: o tema, o principal, no top 3. Qual o principal? Volta às aulas. Já tinha falado isso para vocês. Então isso ficou como principal. Depois vem aqui a garota. E aqui entra o segundo, que tá ali, nem é tão importante, mas nem tanto. Mas por quê? O que você tem que pensar numa ordem de visualização do seu cliente? O que ele precisa ver? Volta às aulas. Depois que ele viu volta às aulas, qual é a segunda coisa mais importante? 30% off. Essa ordem poderia ser modificada. O 30% poderia estar na frente. Mas, como é um tema, e geralmente o mês de janeiro é um mês voltado para volta às aulas, que as pessoas, os pais, eles compram esses materiais dos filhos, os sites precisam evidenciar que está nesse período, mesmo os pais já sabendo. Então eles fazem esse tipo de distribuição dos textos para que fique de uma forma em que ele guie exatamente como o pai, como o cliente vai ler toda a imagem. Então, qual é o processo aqui de visão? Primeiro olho, volta às aulas, depois vem aqui, que é o mais importante, materiais com até 30% off. Isso aqui ele acaba juntando em tudo. E qual é o terceiro, que é o menos importante, se a gente for olhar assim de uma ordem mais completa, é aqui o 10% off no cupom aula 10. Porque esse cupom, imagina se só esse cupom estivesse grandão. Cupom aula 10. As pessoas não iriam entender, isso não iria chamar atenção. Então, entende como que a hierarquia funciona? É distribuição dos elementos. E aqui, por final, o botão. Porque o botão não necessariamente é importante. Quando você está numa página de venda, também, se o seu botão tiver imenso, não necessariamente vai ter mais conversão. Aqui é a mesma coisa. O foco é transmitir a mensagem, porque a pessoa já vai estar no site. Então, se ela for comprar, ela vai clicar em algum lugar e algum botão vai ter para comprar, entende? Mas é isso, esse foi o primeiro banner, a análise do primeiro banner. Acabou se estendendo um pouco mais porque eu precisei dar toda essa explicação que eu acredito que facilitou muito a absorção do seu conteúdo, beleza? Esse é o segundo banner, é um banner do Burger King, que também eu encontrei, eu acredito que era no Google, não sei exatamente, não sei se é um oficial, mas ele tá muito bem feito e eu acho que dá para eu falar com vocês aqui e exemplificar porque tá muito simples, vocês vão entender isso aqui com muita clareza. Vamos lá, lembrando do nosso top 3, qual é o tema principal desse banner? Qual o tema principal? Dá uma lida. Vou ler todo de baixo para cima. Seu combo na hashtag parada SP ao vivo. Use o código ITS no Uber Eats. E ali embaixo tá escrito: você ganhou 10% off no seu próximo pedido no Uber Eats. Tá, beleza. Essas são as informações. Como eu pensaria? Como como profissional de design, growth design, o que eu faria? A minha chamada aqui seria: você acabou de ganhar um cupom. Esse seria o principal ponto. Por quê? Aqui o tema principal é o cupom. O que eu preciso entender também é que eu não sei exatamente onde estava distribuído esse banner. Mas eu tô pensando que ele está sendo, digamos, vinculado em um anúncio nas redes sociais. O que eu iria pensar é: eu preciso prender o visual do meu cliente. Ele precisa parar nessa imagem. Então, como que eu poderia fazer isso? Colocando: você acabou de ganhar um cupom. Se fosse eu, particularmente, eu estaria ali arrastando ali no feed, no Instagram, sei lá onde. Falar: caraca, eu pararia. Pelo menos para olhar e ver o cupom. Quanto por cento, e enfim. Então, esse é o principal ponto. Mas, vamos dizer que o ponto principal aqui é o código. Digamos que ele tá no aplicativo do Burger King e a pessoa já viu lá, já tá na hora de fazer a sua compra, já tá no carrinho e tá esse banner lá. Aí faz sentido, né? Porque não precisa necessariamente ter essa chamada que eu falei, que isso seria legal se fosse no anúncio. Tá, isso é exatamente isso aqui, esse código. Esse é o tema principal. Então, como que eu dividiria esse banner de uma forma hierárquica? Assim, pra mim, o principal ponto, esse aqui tá muito fácil. Tá simples. Por quê? O tema principal é o código. Então o código ele tá super bem destacado. E tá aqui, ó. Vocês podem ver. ITS, não quero nem falar. ITS BK Orgulho. Ponto. Tá numa legibilidade excelente, tá grande. E qual é logo a próxima coisa junto? É o hambúrguer, o principal. O que a pessoa tá ganhando? Então ela ganha desconto aonde? Nisso aqui. Então você pode ver que são os dois temas principais. É o que tá realmente em evidência. Depois disso, o que vem de forma ali, digamos que pode ser a segunda coisa menos importante? Essa parte aqui de cima, seu combo, que é falar exatamente de onde tá vindo, né? Seu combo na parada SP ao vivo. É meio que um merchanzinho e tal, só para dizer de onde que tá vindo, uma hashtag pro Twitter, talvez. E o terceiro, que é menos importante, que é o que você não quer que seu leitor veja, ou que é desnecessário às vezes, ou você só precisa colocar porque precisa estar presente na imagem, é o quê? Os 10% off, colocar de onde é válido. Imagina se válido até 6
desde o 6 de 2021 tivesse aqui imenso. Pô, cara, isso é desnecessário. Esse banner vai rodar, e você já coloca ali, a pessoa não precisa. A pessoa primeiro tem que parar para olhar. Esse é o primeiro ponto. E quando você usa hierarquia, você consegue ter respiro, ó. Então você tem zonas de respiro, que é outro princípio do design, mas isso vai ser a tema para outro vídeo. Mas você consegue ter um direcionamento do olhar do seu cliente de uma forma assertiva, foda assim. E essa foi a análise da segunda imagem. E a terceira imagem, uma imagem de Instagram que eu tirei lá, particularmente da minha conta. Se você não me segue, meu Instagram é @Murilo com 2 L's, VCAR. Então se você não me segue, me siga no Instagram, tá? Que você vai estar lá acompanhando minha rotina, tirando dúvidas. Eu sempre tô lá mostrando exatamente como eu tô trabalhando, o que eu tô fazendo, passo dicas de design, explico exatamente todos os conceitos que tá por trás das minhas produções. Então me siga lá que você vai gostar, eu tenho certeza. Mas vamos pra imagem. A imagem é um carrossel, na verdade. Eu só trouxe ali a primeira parte ali do carrossel. Mas o que você precisa entender? Eu usei vários princípios do design para compor isso aqui. Mas qual é o tema principal? O que eu queria que o designer, você que tá ali navegando no Instagram e tal, o que eu queria que você enxergasse? Hierarquia. E junto com a hierarquia, eu fiz uma imagem, que eu busquei ela na internet agora, não lembro onde foi, e que ela tinha essa divisão. Então, aqui, se a gente for pensar que a hierarquia é um está acima do outro, essa imagem ela tá exemplificando exatamente o que é a hierarquia. Então, essa imagem, você pode ver, ela tá super evidente junto com o tema principal, que é o quê? Hierarquia. Logo depois, o que é e como aplicá-la no design. E na minha visão, a minha imagem que eu fiz de uma forma hierárquica ficaria dividida da seguinte maneira naquele nosso top 3. Ficaria exatamente assim. Primeiro ponto, temas principais, a imagem ali do xadrez por trás e hierarquia. Logo depois, o que é e como aplicá-lo no design, seria ali no nosso top 2. E o top 3, que são as informações que são menos importantes, ali exatamente a minha logo, ali dizendo exatamente o que eu faço, e passa pro lado. Imagina se tivesse esse arrasta pro lado aqui, mano. Nada a ver, velho, nada a ver. Então, eu consegui usar um dos princípios da hierarquia, né, que eu posso dizer aqui. O que eu fiz para evidenciar o top 2, né, o que está no nosso segundo top 2? Cores e elementos. Então eu usei um retângulo com uma cor, com várias cores, para que eu conseguisse evidenciar também essa área da imagem. Então, quando você está pensando em design, lembra daqueles 4 passos. Você pode usar peso de fonte, então aqui você pode ver que é uma fonte mais fina, um peso menor. Aqui o peso e o tamanho está maior. Então tudo isso interfere. Lembra daquelas 4 coisas que eu tenho certeza que você vai conseguir mudar a forma como você cria suas imagens, independente para onde elas forem. Você precisa entender isso. Hierarquia é um dos princípios e ele precisa ser usado junto com outros. Mas quando esse princípio não é utilizado da forma correta, ele acaba prejudicando demais as suas imagens. Eu recomendo que vocês revejam essa aula, esse vídeo aqui no YouTube. Vocês parem e analisem as suas imagens. Isso vai ajudar muito. Se vocês analisarem, se vocês quando entrarem no Instagram, não entrarem ali apenas para passar tempo, mas com um olhar crítico, um olhar de estudo. Você vai estar o tempo inteiro analisando tudo. Você vai estar no shopping, você vai ver um cartaz e fala assim, caraca, isso aqui ó, hierarquia, respiro, contraste, que são princípios. Se você quer que eu explique todos esses princípios, digita aqui no comentário, deixa o seu comentário aqui falando, Murilo, quero muito, faz uma série, pronto, fala assim, cara, quero uma série, faz uma série mostrando sobre, explicando todos os princípios do design, igual eu tô fazendo aqui. Se você quer isso, deixa aqui nos comentários, beleza? Mas é isso, se esse vídeo foi relevante e contribuiu de alguma forma para você, não se esqueça, de verdade, de se inscrever e curtir esse vídeo, porque você fazendo isso, você vai fazer que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é interessante e ele vai ser divulgado para outras pessoas. Então, por favor, faça isso. Se você quer que eu faça uma série sobre os princípios do design, deixa aqui nos comentários, beleza? Mas é isso, muito obrigado por estar presente até aqui, um grande abraço e até breve. Valeu!